Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo a Ele o amparo, a proteção e a permissão para que a espiritualidade encarregada desse momento estar conosco, como bem nos disse o Mestre, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas Ele estaria. E com certeza seus prepostos estão conosco neste momento. Pedimos então essa proteção, esse amparo, que nos intua para que possamos compreender os ensinamentos que nos serão trazidos pela nossa palestrante Nair, que consigamos ouvir, assimilar, mas principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Também pedimos por aqueles irmãos nossos que não conseguiram, por qualquer motivo, estar presente nesse momento, para que recebam também, onde estiverem, esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia e de muito entendimento. Pedimos ao protetor, ao anjo guardião de cada um de nós, que conosco esteja, nos amparando, nos intuindo. Também pedimos pela nossa irmã palestrante, que seja bem acompanhada, que seja incluída, os bons espíritos e seus protetores, seu anjo guardião, a acompanhem e a intua, para que nos digam, nos passe todos os ensinamentos necessários para que possamos compreendê-los, assimilá-los e também colocá-los em prática, e que esses ensinamentos nos levem a melhorar a nossa jornada, a nossa caminhada, torná-la mais luminosa, para que possamos, em Deus e Jesus, caminhar nessa estrada em direção ao nosso Pai. Que assim seja. Então, pessoal, hoje, então, como havia falado, é a nossa palestra de encerramento do nosso ano de estudos, né, de 23. Convidamos, então, nossa querida irmã Nair, como eu falei, é uma amiga já de muitos anos, foi aquela pessoa que muito me ensinou lá no início, quando eu iniciei os estudos da doutrina espírita. Eu estava comentando antes, a dona Rosalina, depois a Nair foi a minha facilitadora, e posso dizer com certeza que aprendi muito, inclusive muitas coisas que com ela aprendi, coloco em prática hoje também. Então, o tema da palestra da Nair de hoje vai ser Proposta de Jesus para o Mundo de Regeneração. A Nair, então, há muitos anos já está no movimento espírita, e ela hoje está presidente da Sociedade Espírita Cáritas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É multiplicadora da área de mediunidade do Programa de Formação de Liderança da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. Então, a Nair, como comentei antes, já há muito tempo, ou há um bom tempo, labuta na doutrina espírita, levando a todos os irmãos os seus conhecimentos e os seus ensinamentos. Passo para ti a palavra, Nair. Obrigada, Daniel. Daniel, geralmente de quanto tempo? Nós temos 1h30, o tempo é você que sabe. Ah, Nossa Senhora! Não, mas assim, ó, é interessante, é bom. Então, queridas amigas, querido amigo, é com alegria que estamos aqui para levar, então, esse estudo que a gente faz a respeito dos evangelhos de Jesus. Nós perguntaríamos se Jesus é o governador do planeta Terra. Existe um projeto de governo, uma proposta de governo para governar a nossa casa planetária? Sim, amigos.
Então, nós vamos encontrar essa proposta nas bem-aventuranças. Porque o mestre dos mestres, certa vez fez um sermão no Monte das Oliveiras, conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E nesse lugar, ele revelou a lei maior de amor e ensinou as bem-aventuranças, características espirituais que podemos almejar hoje para nós. E é tão forte, tão importante essa fala de Jesus, esse sermão do monte, que levou Gandhi, que não era cristão, a dizer: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha a grandiosidade que está contido aí nessa fala de Jesus. Então, o Sermão da Montanha, no dizer de Huberto Roden, um teólogo, um filósofo cristão não espírita, ele diz que o Sermão da Montanha representa o programa de ética humana visando a total autorrealização. O mestre proclama nesse Sermão da Montanha: felizes aqueles que o mundo considera infelizes. Os pobres, os puros, os mansos, os sofredores, os perseguidos, etc. Então, Jesus ali no Sermão da Montanha faz a distinção entre felicidade e gozo, porque há uma diferença entre felicidade e gozo. Infelicidade e sofrimento, porque também tem uma diferença entre infelicidade e sofrimento. O que é felicidade? É a paz de espírito. O que é gozo? Irmos num jantar, irmos em alguma festa e aproveitarmos tudo que aquela oportunidade nos traz. Mas nós gozamos naquele momento e depois voltamos para a nossa vida do cotidiano. Então nós temos momentos fugazes de felicidade, mas felicidade como paz de consciência, ela é permanente em todos os momentos da nossa vida. E o que é infelicidade e sofrimento? Todos nós passamos por sofrimentos, meus amigos. Sejam físicos, sejam morais, sejam espirituais. Nós, a humanidade, passa, porque no mundo tereis aflição, o mestre falou. Mas não necessariamente por passarmos por sofrimentos, precisamos sermos infelizes. Há momentos de sofrimento, mas que a gente não permita que a infelicidade tome conta da nossa casa mental, dos nossos sentimentos. Então Jesus, através do Evangelho, e só pode ser compreendida a sua mensagem por aqueles que já despertaram para a realidade do eu espiritual. Nós já despertamos para a nossa realidade de almas imortais, de espíritos imortais. Nós vivemos como espíritos imortais? Ou nós vivemos como seres mortais? Porque quando nós estamos aqui vivendo uma experiência de sofrimento, de dores, quando nós nos lembramos que é uma experiência passageira,
e que algo muito bom ali adiante aguarda por nós e que nós sobreviveremos a todos os desafios e a todos os sofrimentos, nós encontramos motivos para a resignação, para a aceitação, e com isso nós desenvolvemos a resiliência, e com isso nós vislumbramos uma luz logo ali adiante, que não precisa ser no fim do túnel. Então, tudo isso Jesus traz no Sermão da Montanha, que ele vai começar nos dizendo no Sermão da Montanha, e Mateus vai registrar no Evangelho, no capítulo 5, no item 3 a 12, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados, nós vamos ver que em cada bem-aventurança, Jesus faz destaque a uma virtude. Então, como é o Sermão da Montanha, o nome da fala de Jesus, ou Sermão do Monte, imaginemos agora que nós estamos no topo da montanha e nós vamos fazer uma escalada montanha acima como almas imortais, como espíritos imortais que somos todos nós, aqui ou na outra dimensão. Qual é a primeira virtude que Jesus fala? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. É a humildade, é o humus, é o começo, é a terra. Pois é a primeira das virtudes. O cume da montanha é a chegada. Para nós subirmos a montanha, compreendermos a proposta de Jesus para o mundo de regeneração, nós precisamos iniciar a subida, a ascensão, a escalada como almas imortais, no trabalho e no desenvolvimento da humildade. E ele nos diz o seguinte na análise que fazem os bons espíritos e alguns filósofos, que são felizes os pobres de espíritos, os que, podendo possuir bens materiais, resolveram livremente despossuir-se deles por amor aos bens espirituais, fiéis ao Espírito do Cristo. Na fala que nos diz: não acumuleis bem na terra, mas nos céus. Quando nós falamos de despossuir os bens, não é se desfazer de todos os bens materiais. Porque se nós doássemos todos os bens materiais, alguém teria que nos sustentar e nós seríamos um peso para o outro. Quando Jesus fala na não posse, é que nós não nos escravizemos aos bens materiais, que nós possuamos sem nos permitir ser possuídos pelos bens materiais. Que quando nós nos permitimos ser possuídos pelos bens materiais, isso vai gerar em nós alguns sofrimentos, porque daí nós nos tornamos escravos dos bens materiais. E Huberto Roden vai nos dizer que ser rico não é pecado, ser pobre não é virtude. Pecado, virtude é saber-se ser rico e saber-se ser pobre materialmente. Então, será que eu que sou pobre, eu sei ser pobre? Eu me sinto, apesar da minha pobreza material, inferior àquele que tem mais bens materiais? Se eu me sinto muito inferior, é porque eu ainda sou pobre.
Interessante a gente pensar nisso, não é verdade? Quando nós não temos a certeza de quem nós somos, que somos espíritos imortais, que estamos temporariamente vivendo uma experiência física e nesta atual existência com pobrezas materiais, mas não necessariamente com pobrezas morais. A mesma coisa serve para o rico. Grandes bens materiais, mas uma pobreza espiritual e moral de fazer dó. Assim como muito pobre é muito pobre das riquezas espirituais. Então, quando ele faz essa análise, que ser rico não é pecado, que ser pobre não é virtude, que virtude é nós sabermos sermos ricos e sermos pobres. Utilizar da melhor forma possível os talentos nos concedidos para o nosso crescimento. E outro item das bem-aventuranças é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então nós começamos a subida. Subimos o primeiro degrau da evolução espiritual, rumo ao cume da montanha, desenvolvendo a virtude da humildade. Primeiro degrau, humildade. Segundo degrau, como é bem-aventurados os aflitos, a virtude que nós precisamos desenvolver é a resignação. O que é resignar-se? O que é resignação? Não é conformismo, não é marasmo, não é não fazer nada. Resignar-se é aceitar as coisas que nós não podemos mudar e mudar aquelas que nós podemos. O que eu não posso mudar? Eu não posso mudar o meu semelhante. Eu não posso mudar o outro. E o que eu posso mudar? Eu posso mudar a mim, as minhas atitudes. Resignar-se com a situação que nós estamos vivendo, tirarmos o aprendizado e não ficarmos no conformismo. É assim, então não vou fazer nada. Não é isso. É uma virtude ativa. Não é uma virtude passiva. É uma virtude que nos convida ao movimento, à transformação. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos fala o nosso Mestre Jesus. Chegamos no segundo degrau da nossa caminhada rumo ao cume da montanha. E também a espiritualidade amiga vai nos dizer que as aflições são oportunidades evolutivas a serem apresentadas para o desenvolvimento interior. Nós somos convidados a crescer nas aflições, na resignação, na aceitação daquilo que nós não podemos mudar, para o desenvolvimento da resistência moral, do fortalecimento interior, do fortalecimento espiritual. Então, no mundo tereis aflições. O que eu preciso aprender com essa aflição que eu estou vivendo agora? Tirar dali o ensinamento. Outra coisa, meus amigos, às vezes nós sofremos profundamente, querendo a mudança como nós queremos. E nem sempre se apresenta, não é verdade?
na maioria das vezes vai contra aquilo que nós queremos. E quanto mais eu me rebelar, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu analisar o que eu posso fazer, o que eu preciso aprender, me mostre uma luz para que essa aflição que eu estou vivendo, eu possa tirar um aprendizado, eu possa crescer, eu possa desenvolver-me internamente, eu posso desenvolver essa luz que brilha no interior de cada ser humano, né? Pode ser um instrumento construtor da felicidade. E se nós olharmos para trás, nesta existência, não precisamos ir para outras encarnações, quantas questões que nos afligiram, que hoje nós olhamos para trás e aquilo ali nos impulsionou numa mudança, num crescimento, que nos trouxe hoje um fortalecimento ou uma alegria interna por nós termos vencido essas aflições. Porque quem não se resigna, nos dias dos espíritos superiores, está sempre sofrendo. Os revoltados, os críticos, os inconformados. Quando fala em resignação, não é conformismo, é luta interna para fazer a mudança em si. A resignação, então, é a virtude que faz nós aceitarmos aquilo que nós não podemos mudar. E isso nos remete à oração da serenidade. A oração da serenidade é tão interessante, até tem uma palestra que eu faço sobre a oração da serenidade. E a oração da serenidade, ela foi escrita pelo Papa João VI, que diz o seguinte: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Então tem coisas que eu não posso mudar. Mas preciso ter coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Que eu saiba distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso. Vou dar um exemplo. Todos nós temos família. Todos nós temos um familiar difícil, ou não? Vocês têm familiar difícil? Ai, que bom, não sou só eu, não é verdade? Muito bem. Eu posso decidir que agora, no encontro de Natal, eu não vou me reunir com a família, porque aquele familiar difícil está presente. É uma decisão que eu posso ter. Ou eu posso decidir que eu vou participar da reunião familiar e aquele familiar difícil vai estar presente. Mas eu vou manter o meu equilíbrio para que as atitudes daquele familiar difícil não me desestruturem e não estrague a minha festa. Porque são decisões que nós tomamos. A minha atitude eu posso mudar. A do outro eu não posso mudar. E quero dizer mais uma coisa. Para mim, ele é o familiar difícil. Para ele, o familiar difícil sou eu. Então, nós fazemos a escolha. Por que que nós permitimos que o outro nos desestruture? Então, é uma decisão que nós tomamos, amigos. Na aceitação de não permitir. É uma longa caminhada. A recém nós estamos no 3º degrau. E talvez, às vezes, a gente caia lá para o 1º, não é verdade?
A gente começa a subir e de repente pensa que está seguro e a gente dá uma caída. Faz parte do processo. Mas quando nós decidimos, nós caímos, nós levantamos e nós seguimos. Quem já não caiu? Quem já achou que não se levantaria e hoje não estamos aqui de pé? Nós vencemos. Porque essa é a proposta de Jesus. Então, também os bons espíritos, Joana de Ângeles vai nos dizer que quem tem a consciência reta e sincera de estar na verdade é profundamente alegre, calmo, feliz, embora lhe aconteçam coisas que o entristeçam. Alguma coisa nos entristece, mas nós mantemos a nossa serenidade. É o processo, essa é a proposta desafiadora que Jesus nos faz, para nós adentrarmos no mundo de regeneração. E assistindo Carlos Campetti, que é da FEB, no Evangelho Redivivo, ele diz que nós temos que parar de dizer que estamos entrando no mundo da regeneração. Que a regeneração tem que entrar em nós, porque a regeneração já está existindo. E nós estamos fazendo escolhas dessas atitudes que o Sermão da Montanha nos propõe. Então, aqui é a resignação. E a próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Até hoje, algumas crenças acreditam que determinado núcleo religioso vai ser o dono do planeta Terra. Não vai ser. Porque não é fora do espiritismo que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Não é fora deste ou daquele credo que não há salvação. É fora da caridade. Então, se hoje eu me proponho a caridade, a desenvolver a mansietude, porque é bem-aventurados os mansos. Então, a virtude é a mansietude. A proposta para o mundo da regeneração é nos amansar, é domar as nossas más tendências, como nos fala Kardec. Mantermos calma suficiente para administrar a própria vida. Nós administramos a nossa vida. O outro, nosso chefe, pode nos dar ordens lá no nosso trabalho. Os nossos filhos, nossos companheiros, nossas companheiras, nossos irmãos podem até querer interferir na nossa vida. Mas nós temos que pegar as rédeas da nossa vida em nossa mão e lutarmos para sermos os mansos, os calmos, porque nesses dias de ansiedade, de transtornos psíquicos, porque Kardec fala lá em Obras Póstumas que a característica desse período seria a característica da ansiedade, do suicídio, dos transtornos. E nós olhamos para todos os lados e nós vemos essas características na nossa sociedade. Quando nós também não entramos num anseio, numa ansiedade e nos transtornamos, irmãos, e perdemos a nossa serenidade. Respira, eu sou também ansiosa. Fiquem tranquilos, estamos todos na mesma barca. Não é verdade? Que atire a primeira pedra aquele que não é ansioso hoje.
Então eu digo para mim, qual a razão dessa ansiedade? Vive esse segundo aqui. Para de querer estar lá no milênio seguinte e você está aqui. Vive o aqui e o agora. Respira. Acalma o teu coração. Faz uma prece. Toma um gole d'água. A solução dos teus problemas não está dentro da geladeira. Não sei se vocês visitam a geladeira na ansiedade. Então a gente vai aprendendo a acalmar as nossas aflições, a serenar a nossa mente, porque isso é saúde mental. Porque a ansiedade chega a um ponto que nos leva para a síndrome do pânico, que nós paramos de respirar, que nós temos todos os sintomas de um ataque cardíaco, e é um surto de ansiedade. E com isso nós vamos bombardeando o nosso coração. Então, vamos respirar, tomar um gole d'água, fazer uma prece, sair para fora, olhar na janela, olhar para o céu, olhar para as estrelas. Então a espiritualidade vai nos dizer para mantermos a calma suficiente para administrar a nossa vida. Bem-aventurados os mansos que possuirão a terra. Que terra é essa, amigos? A terra de si mesma, de si mesmo, a nossa terra interna, a administração de nós mesmos. A mansietude, meus amigos, nos suscita nós andarmos mais devagar, porque tudo está acelerado. Se você manda um WhatsApp e passa 2 minutos e não veio a resposta, teu coração já acelera. Vocês não, né? Porque vocês são espíritas, moram em Santa e Bela Catarina, né? Agora nós aqui no Rio Grande do Sul, gaúcho é apressado, é tudo para ontem. Morremos mais cedo, porque aceleramos demais a nossa vida. Não é saudável nós mergulharmos em preocupações do mundo material. Nós vivemos preocupados com o mundo material, ocupados com o mundo material, e não cuidamos do mundo espiritual, da nossa casa mental, do nosso mundo interno. Então, a mansietude é algo que está faltando no mercado hoje em dia. Então, o convite é que nós mantenhamos a serenidade. Não é aprendamos a diferenciar a ansiedade natural da ansiedade patológica. O que é uma ansiedade natural? A minha filha mora fora. E se eu vou buscá-la no aeroporto, aquilo vai te dando aquela ansiedade boa, que tu não vê a hora de chegar, de desembarcar, de enxergar e tudo, não é verdade? É uma ansiedade natural. Se eu estou me preparando para a ceia de Natal, é uma ansiedade natural. Isso faz parte da nossa vida. Agora, quando fica um transtorno, daí já se torna patológico. Então, nós vamos diferenciando essas questões. Vamos nos observando, vamos nos cuidando, vamos nos conhecendo, vamos nos olhando para nós. Qual é a vida mais importante que nós temos? É a nossa. Daí você vai dizer, não, a vida mais importante é do meu filho, é da minha filha, é do meu neto. Mas se eu não estiver aqui num corpo físico, eu não vou ver meu neto crescer, minha neta crescer. Então eu sou alguém importante.
Eu preciso cuidar de mim, isso não é egoísmo. O autocuidado é o auto-amor, como nos fala Jesus, meus amigos. Que muitas vezes lá atrás nós pensávamos que só deveríamos cuidar do outro. Mas eu só cuido do outro se eu cuidar de mim. Eu vou ter serenidade, vou ter saúde para poder ajudar, se o outro quiser ser ajudado, né? Porque às vezes o outro não quer ser ajudado. Ou nós queremos ajudar conforme nós queremos. Então são tantas coisas para reflexão. Então daí nós entramos em outra bem-aventurança, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E qual é a virtude dessa bem-aventurança? É a virtude da fé, os que têm sede e fome de justiça. E aí o mestre desvela a justiça divina, a realidade ascendente do plano físico, a importância da humildade, da resignação, pois somente tem fé quem tem humildade e resignação. Que interessante, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, mas então eu não tenho fé? Porque a humildade é muito pouco e a resignação também é muito pouco. Então nós conseguimos, porque o que é fé? Fé é aquele que sabe que nós estamos sempre sob a proteção e o amparo de Deus, nosso Pai. E aconteça o que acontecer, nós ficaremos bem. Eu fiquei nos últimos anos, enquanto a minha mãe estava viva, aqui morando com ela e cuidando dela. E eu sempre saio na região fazer palestras à noite, né? Saio bastante até, aqui nos arredores. E a minha mãe querida sempre dizia, mas tu vai de noite sozinha? Eu disse, mãe, eu não vou sozinha, Deus vai comigo. Mas se acontecer um acidente, Deus estará comigo. E se você ficar doente, Deus estará comigo. E se você morrer, Deus estará comigo. Tomara que eu esteja com Deus. Porque há uma diferença de Deus estar comigo e eu estar com Deus. Porque Deus sempre está comigo. Sempre está com todos nós. Não existe 1 milímetro no universo que não tenha a presença de Deus. Então, quando nós interiorizamos isso, isso nos sustenta para os desafios da vida. E isso chama-se fé. E a diferença de eu estar com Deus e Deus está comigo, porque Deus sempre está comigo, está com você, está em todo o universo. Quando nós lemos nos livros de André Luiz, que diz que nós vivemos na evolução entre dois mundos, tem esse texto, que nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal, que o fluido cósmico universal é o hálito divino, é o hausto do Todo-Poderoso. Então, todos os espíritos, toda a humanidade, todos os orbes, vivemos mergulhados no hálito divino. Então, Deus sempre estará conosco. Quando eu não estou com Deus, quando há revolta, quando há ressentimento, quando é mágoa, e aí eu não posso dizer que eu já desenvolvi a fé, a certeza no cuidado de Deus, nosso Pai. Então, a fé que move montanhas, não as montanhas rochosas, as montanhas de desafios que a vida nos apresenta, dos problemas que a vida nos apresenta, com coragem, com ânimo, né? E por que, meus irmãos? Quem não tem fé
se sente sozinho. Atualmente, depois que eu chego do trabalho na minha casa, estou sempre sozinha, mas não me sinto só, porque minha filha, meu neto foram morar fora do Brasil, inclusive. Mas eu não me sinto sozinha, porque eu sei que sempre Deus está conosco. Existem momentos de solidão que fazem bem, mas não devo me sentir só, porque nunca estamos só. Temos o nosso anjo guardião, temos os espíritos amigos que velam por nós, temos os espíritos que nos amam, que viveram conosco em várias encarnações e que vêm nos visitar. Então a gente nunca está sozinho. Mas momentos de solidão às vezes se fazem necessário para a gente escutar a nós mesmos. É necessário, mas primeiro precisamos ter o equilíbrio, a dose. Também nos fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, que é das preces, a oração não muda os fatos, mas nos muda diante dos fatos. Certas experiências nós vamos ter que viver. Quando minha filha e meu neto foram embora, a primeiro passo te dá uma angústia, porque a gente se sente muito prepotente, achando que se eles estiverem debaixo dos nossos olhos, nós vamos protegê-los. Nossos filhos vão viver as experiências necessárias para o seu crescimento. Nós, queiramos ou não, faz parte da trajetória. Vivermos experiências para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado, sermos desafiados a desenvolver o nosso potencial intelecto-moral, aprendermos com as nossas experiências. Eu não posso viver a tua experiência, porque a tua experiência é única. Você pode me contar e eu viver uma experiência semelhante, mas a minha experiência, com o meu olhar, com as minhas cores, com as minhas emoções. Por isso que determinadas pessoas reagem de formas diferentes diante do mesmo fato. Porque cada um de nós é único. Sentimos diferente, pensamos diferente, temos históricos diferentes de vivências. Então, a oração não muda os fatos, mas muda-nos diante dos fatos. Porque nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo. E esta bem-aventurança sobre a bendita fome e sede da experiência íntima com Deus, criatura conectada com Deus. Nós temos sede e fome de Deus, porque nós nos desconectamos da fonte da vida. E só nos conectamos com a materialidade que é impermanente. E aí nos esvaziamos e nos enfraquecemos. Precisamos nos reconectar com a fonte divina. Como eu me reconecto com a fonte divina? Conversando com Deus. Como se conversa com Deus? Contando as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas revoltas, as dificuldades que eu tenho de vencer, a animosidade que mora dentro de mim. Madre Teresa de Calcutá, foi perguntado a ela: irmã, a senhora fala com Deus? Falo. E ele responde? Responde. E o que ele diz? Ele escuta
E o que a senhora diz? Eu escuto. Silêncio mental. Lança para o universo. Faz silêncio na tua mente. Acerena tua mente. E na acústica da alma, tu ouvirás o consolo e a resposta necessária. Silêncio mental. Conexão com o Pai. Conexão com o Eu Divino. Eu tenho a centelha divina. Deixai que brilhe a vossa luz. É disso que Jesus está falando. É dessa centelha divina que a criatura, por mais abjeta, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, 9 e 10. Por mais abjeta que seja a criatura humana, traz na sua intimidade o foco ardente do amor de Deus. Trazemos em latência o germe de Deus, que é o amor a ser desenvolvido ao longo da nossa jornada. Então nós vamos subindo a montanha e nós vamos encontrando as virtudes na nossa caminhada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Nessa bem-aventurança, nos convida a compaixão. Deixai que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Fala bonita, né? Deixai que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Misericordioso é aquele que tem o coração para os míseros, aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados do corpo, da mente e da alma, e procura aliviar-lhes os sofrimentos. Nós temos paciência, compaixão por essas criaturas, os necessitados. Às vezes nós somos esse necessitado, necessitado da compaixão do outro, para que acolha as nossas dores, para que ilumine a nossa rota, né? Que faça luz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que virtude é essa? É a espontaneidade, sermos o que nós somos, não o que nós gostaríamos de ser. Porque muitas vezes nós vestimos uma máscara. Minha filha, que foi uma adolescente rebelde, eu fazia muitas palestras lá no Dias da Cruz, também trabalhei no Dias da Cruz. E a minha filha, entre 12 e 13 anos, era um terror, né? E eu levava ela quase arrastada para o centro espírita. E ela dizia assim, um dia eu vou sentar lá no meio, quando tu começar a falar, eu vou dizer quem tu és. E eu fazia a palestra e quando eu identificava ela na plateia, eu ficava meio receosa, né? Porque ela era corajosa. Vai que ela levanta e aponta os meus defeitos. Depois que terminava a palestra, as pessoas vinham, me abraçavam, me diziam, ai, tu é maravilhosa. E ela dizia para as pessoas, leve para casa, no terceiro dia tu devolve. Então a gente quer ser aquela pessoa, mas ainda não conseguimos. Então vamos ser o que nós conseguimos ser hoje. E vamos lutar para amanhã nós sermos aquela pessoa que as pessoas pensam que nós somos. Porque daí nós seremos nós. Não teremos que fingir, mas não precisamos ser grosseiras, não é verdade?
Então, que a gente se aceite como estamos e lutemos para progredir, para melhorar, para crescer. É o convite que Jesus nos faz. Quando Jesus exalta a pureza de coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. Confiar no nosso potencial. Termos confiança em nós mesmos. Eu só vou confiar no outro quando eu consigo confiar em mim. Senão eu vou viver sempre desconfiada, com o pé atrás, preocupada. A pureza está ligada aos pensamentos. O seu Jason de Camargo, que foi presidente da Federação Gaúcha, da Fergus, há anos atrás, lá nos anos 90, ele escreveu um livro chamado Educação dos Sentimentos. E ele fala da bondade, então ele nos diz, bondade no pensar, porque começa no pensamento. Bondade no olhar, bondade no falar, bondade no escutar. E todas as virtudes começam no nosso pensamento, para depois nós interiorizarmos e depois vivenciarmos essas virtudes. E começamos pela confiança nessa capacidade que nós temos de ligar pensamentos e sentimentos. Só chegaremos a Jesus se estivermos desarmados da prepotência, da malícia, das descrenças que aprendemos na vida adulta. Sejamos a criança inocente, confiante, amorosa, que busca a acolhida. Enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu ego personal, está com os olhos vedados, separados de Deus, por uma camada imperceptível à luz, que é a impureza do coração. O egoísta, nos fala Alberto Roden, que o egoísta ele cria uma camada imperceptível, que não permite que a luz divina penetre em nossa mente e em nosso coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa virtude é o altruísmo, que significa amor para com os outros. E quem é, pois, o verdadeiro pacificador? Não é aquele diplomata que reúne dois grupos litigantes e vê os interesses de cada lado e faz a conciliação. Esse é um diplomata. Esse estudou, desenvolveu técnicas de negociações para que os interesses se coadunem e que haja o acerto em duas fontes litigantes. Mas Jesus vai nos dizer que o verdadeiro pacificador foi aquele que instalou a paz na sua intimidade, que não importa que o mundo esteja em guerra, ele é pacificador e ele permanece em paz. O pacificador, primeiro, ele tem que pacificar-se. A paz no mundo começa em mim. Se eu quero paz no mundo, eu tenho que pacificar a minha mente e o meu coração. E nesses dias de rumores de guerras, nós temos que manter a nossa mente e o nosso coração pacificado. Porque nós não chegamos aos outros sem ter chegado primeiro a nós mesmos. Não há pacificador sem paciência. E no dizer de Joana de Ângeles, a paciência é a ciência da paz. E vamos então agora para a bem-aventurança, os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Essa bem-aventurança que fala do reino dos céus e das justiças é as bem-aventuranças
que nos convida à caridade. A caridade, que é o amor em ação, virtude máxima da estruturação, da maturidade psicológica em nível de excelência, porque procede sem nada pedir em troca. Nutre-se pelo gesto espontâneo de amar e doa-se sem exigências. Amar pelo simples prazer de amar. Ser amado é consequência. Mas lembrando que para eu amar o outro, eu preciso ter instalado na minha intimidade o amor. E o amor, meus irmãos, é a caridade em ação. E o amor é a virtude máxima, a estruturação da maturidade psicológica em nível de excelência, porque procede sem nada pedir em troca. Nutre-se, como diz Gandhi, pelo gesto espontâneo do amor que se doa sem exigências e sem expectativas. Essa é a proposta de Jesus para um mundo de regeneração. Então, nós vamos vendo que a escalada para a montanha, para nós chegarmos ao monte lá em cima, começa na intimidade de cada um de nós. Passando pela humildade, vai subindo até o cume da montanha e nós vamos desenvolvendo a virtude do amar, do amor. O amor é a força que equilibra o universo, promana de Deus, nosso Pai, e todos os dias descem dos céus trilhões de raios divinos, imantados de amor, para vitalizar cada um de nós na Terra. Quando nós permitimos que os raios divinos penetrem na nossa intimidade, é como se o sol penetrasse o seio da terra, descesse lá nas profundezas e tocasse a semente, onde a semente rompe a sua casca e ali desabrocha a plantinha. Assim somos nós. O amor imbatível, o amor, é a proposta de Jesus para nós que estamos adentrando agora no mundo de regeneração. Então, queridos amigos, vencemos uma hora. Eu sou profundamente grata pela oportunidade de estarmos aqui nessas reflexões nessa noite. E gostaria de desejar a todos vocês muita paz, um Natal com Jesus. Um Natal com Jesus é um Natal de paz, de luz, de harmonia, de reconciliação, de perdão. Se você ainda não consegue perdoar, comece a pensar, a visualizar aquele que te magoou e orar por ele. Porque quando você orar por ele ou por ela, você ora de coração, uma luz dentro de ti começa a se expandir e você é envolta nessa luz. Essa é a proposta de Jesus. Deixai que brilhe a vossa luz. Daniel, te devolvo a palavra para dar sequência e fico aqui à disposição se alguém quiser fazer um comentário, uma consideração. Estamos aqui. Muito obrigada. Então, só gratidão aos amigos, vocês, queridas mães, querido pai e mãe, que eu sei que tu também é pai e mãe, né, Daniel? Vamos nos lembrar que os nossos filhos, antes de ser nossos, são de Deus. E Deus os conhece e nos conhece também. Então, resta-nos rogar a esse Pai amorável e bom, ao divino amigo, irmão maior, Jesus, a nossa profunda gratidão por esta doutrina que esclarece, que consola, que liberta, que nos sustenta e nos dá força para seguirmos adiante.
Abençoa cada lar aqui representado, cada filho espalhado pelo mundo. Onde eles estiverem, Jesus os encontra, os abençoa, os ampara e os fortalece, assim como a nós também. Agradecemos aos mentores espirituais deste grupo e pedimos as bênçãos e as proteções para todos nós que aqui nos encontramos, bem para como nossos lares. Desejamos às queridas irmãs e ao irmão todas as bênçãos e que Jesus possa nascer na intimidade do nosso coração e que nós, com esse foco ardente do amor de Deus em nossa intimidade, possamos seguir a nossa ascensão, a subida da montanha, para nos encontrarmos com a plenitude, com a paz, com a saúde integral. Muito obrigado e uma boa noite a todos.